Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil. Você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas. Glória a Deus. Se você quiser ficar em pé ainda, eu queria ler o texto de Atos, capítulo 1. Eu queria ler a partir do versículo 3. A gente vai ler até o 8, em nome de Jesus. O texto diz assim, Atos 1, versículo 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Amém? Pode sentar, por favor. Deus abençoe você por ter chegado na igreja nessa manhã. Seja muito bem-vindo à nossa igreja. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Creio que Ele já está abençoando até aqui, nesse culto. Que Ele possa continuar falando com você, falando com a sua vida, te abençoando hoje, no nome de Jesus. A gente está iniciando nesse mês de fevereiro uma nova série de reflexões bíblicas, uma nova série de mensagens. Nós terminamos o mês de janeiro com esse foi um dos últimos slides que a gente apresentou aqui na última série, que teve por tema Oxigênio, a essencialidade de Deus. A gente termina essa série com esses dois textos bíblicos, eu cito João capítulo 20, versículo 22, onde Jesus Cristo, ele diz isso aos discípulos. Lembrando daquele contexto, os discípulos eles estão trancados dentro de casa, com medo daquilo que vai acontecer com eles na sequência. Jesus chega nessa casa, Jesus se apresenta para os discípulos, ele diz: Pai seja convosco, para os discípulos ainda em dúvida do que está acontecendo. Então Jesus mostra as mãos furadas, e ele mostra o lado furado,
Os discípulos sabem que é o Senhor Jesus. Jesus repete: paz seja convosco. E o texto diz que, havendo dito isto, Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E aí a gente comparou isso no sábado passado com aquilo que Gênesis 2,7 diz para a gente, quando lá no começo da Bíblia, a palavra diz para a gente que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou ser vivente. Então nós dizíamos que, da mesma forma que lá no Gênesis, Deus, ele traz vida para o ser humano e faz o ser humano completo, faz o ser humano integral, ele preenche o ser humano com toda a sua potencialidade, lá no início da criação ainda. Parece que quando Jesus, após ressuscitado, ele também sopra sobre os discípulos o Espírito. Jesus parece que está mostrando para eles também que só pode existir vida, só pode existir capacitação, só pode existir de fato uma vida capaz de cumprir a missão, se essa vida for vivida na dependência do Espírito. Então a gente faz um gancho com isso, né, para fazer uma ponte para chegar aqui hoje, irmãos, e para dizer que a gente está começando essa nova série de mensagens falando sobre Dunamis. A gente já vai entender o que é isso. Dunamis, poder para a missão. Volta lá no terceiro slide, por favor. Orem por esse negócio aqui, que a gente já trocou a pilha, né? E já desde sábado que ele vai complicando aqui a gente. O contexto do que a gente acabou de ler aqui. Atos capítulo 1, versículo 3 até o versículo 5. Esse contexto é o contexto da ascensão de Jesus. Jesus, ele está prestes a subir aos céus. E a palavra, ela vai ensinar para a gente que Jesus se apresenta para os discípulos no intervalo de 40 dias. E a Bíblia, ela destaca que Jesus ainda se apresenta para eles com provas indiscutíveis, incontestáveis. Jesus, de fato, havia ressuscitado, irmãos. Não era a historinha que alguém tinha contado, não era uma lenda levantada por alguém, não era uma mentira sustentada pelos discípulos. Jesus, de fato, havia ressuscitado. E o texto diz para a gente que houve provas incontestáveis, indiscutíveis, de que Jesus Cristo estava vivo. Ele esteve com as pessoas, com os discípulos, por um período de 40 dias, e o texto vai dizer para a gente que, enquanto Jesus comia com eles, outra prova de que estava vivo, né? Enquanto Jesus comia com eles, Jesus então dá uma ordem aos discípulos. E a ordem dada é: não saiam de Jerusalém, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual eu já lhes falei. É a palavra de Jesus para os discípulos. Eles não deviam sair de Jerusalém ainda. Eles não deviam começar a obra de Deus para a qual haviam sido comissionados, conforme Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16. Eles não podiam sair ainda. Eles não podiam começar esse serviço cristão ainda de anunciar Jesus, de testemunhar Jesus. A ordem de Jesus Cristo para os discípulos é clara: não saiam, permaneçam mais um pouco, fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa do Pai, da qual eu já lhes falei, eu já ensinei para vocês. Parece que está claro que Jesus está dizendo para os discípulos que eles ainda não estavam prontos. Ainda não. E se eu tentar trazer isso para a minha vida, que é o meu desafio, eu preciso dizer a mesma coisa.
Nenhum cristão ainda está pronto para o testemunho, para o serviço cristão, para a liderança cristã. Nenhum cristão ainda está pronto até que a mesma experiência vivida pelos discípulos de serem capacitados pelo Espírito possa acontecer com cada cristão. Nenhum cristão está pronto até que ele possa receber também essa mesma promessa. Agora, olha só, a gente está falando de nada mais, nada menos do que os discípulos. Então, pensa comigo, os discípulos, eles andaram por pelo menos 3 anos com o Mestre. Os discípulos, eles conheceram Jesus intimamente. Os discípulos, eles foram ensinados por Jesus. Os discípulos aprenderam de Jesus, ouviram os seus sermões. Os discípulos viram os milagres de Jesus, irmãos. Os discípulos, eles viram o sofrimento de Jesus. Eles viram a morte de Jesus. Mas os discípulos também agora estão vendo Jesus Cristo ressurreto, vivo. E daqui a pouco, conforme o texto, eles vão ver Jesus Cristo subindo aos céus. Ora, se estes homens que tiveram todas essas experiências maravilhosas, pessoas que, talvez na nossa avaliação, seriam pessoas aptas a começarem o que precisa ser começado, a fazer o que precisa ser feito, são aptos, passaram pela escola de Jesus, tendo como professor o próprio Jesus, estão aptos na nossa concepção, na nossa avaliação. Na avaliação de Jesus falta uma coisa. Na avaliação de Jesus ainda precisa algo acontecer. Eles não podem sair, e eles não podem ser testemunhas. Eles não podem, de fato, ser cristãos, seguidores de Cristo, se antes eles não forem do alto revestidos no poder do Espírito Santo. Então Jesus diz para eles assim: João batizou vocês com água, mas dentro de poucos dias, e vocês serão batizados com o Espírito Santo. É a promessa do Senhor Jesus para aqueles discípulos. O Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos, seria aquilo que os capacitaria para ser igreja, os capacitaria autenticaria a missão dos discípulos, o poder do Espírito Santo de Deus. Jesus fala isso com aqueles homens, então eles fazem uma pergunta para Jesus. Eu vou deixar você passar por aí, que acho que é melhor. A próxima, por favor. Eles fazem essa seguinte pergunta para Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Olha só, Jesus está tentando ensinar algo para eles, mas eles não estão entendendo o que Jesus está tentando dizer. E aí eu vou dizer de novo, é gente que viveu 3 anos na escola de Jesus. 3 anos intimamente ligados com Jesus. Eles não estão entendendo o que Jesus está dizendo para eles ainda. Então eles perguntam para Jesus: Jesus, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Pode passar, Mateus, uma, por favor. Então, Jesus vai ensinar para eles que não é da forma como eles estavam pensando. Na pergunta dos discípulos, a gente percebe alguns erros que os discípulos tinham, alguns equívocos em relação ao reino de Deus. Para eles, o reino de Deus era algo terreno e não celestial. Capítulo 1 de Marcos, lá no comecinho do livro de Marcos, Jesus, ele toma a palavra e ele diz assim: olha, o reino de Deus chegou para vocês. Arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Quando Jesus chega, irmãos, Jesus, ele inaugura um novo momento da história. Jesus inaugura uma nova era, uma nova época, é inaugurada por Jesus.
Na Bíblia, essa nova era, ou esse novo tempo, é chamado de reino de Deus. Reino de Deus. Jesus, ele chegou e o reino de Deus chega com Jesus. E o que acontece? Acontece que o céu invade a terra com a chegada do reino de Deus. Acontece que o sobrenatural, ele invade o natural com a chegada do reino de Deus. Quando o reino de Deus chega, as pessoas elas passam a viver numa nova dimensão, uma dimensão ainda não conhecida. Agora demônios são expulsos. Os demônios são expulsos. Depois de muitos anos, agora a gente tem relatos de Jesus, pela sua autoridade, pelo seu poder, expulsando demônios. Pessoas são curadas e o evangelho está sendo pregado. Quando João Batista perguntou, lá preso, mandou seus discípulos perguntarem para Jesus, pergunta para Jesus se ele é o Cristo ou se vai vir outro. Aí Jesus, então, fala assim, olha, respondam para João Batista, os demônios estão sendo expulsos, as pessoas estão sendo curadas, aos pobres está sendo anunciado o evangelho. Contem para João o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo acerca do reino de Deus. O reino de Deus é uma nova realidade a partir de Jesus. E é uma realidade poderosa. É uma realidade diferente. Hoje, às vezes nós não nos damos conta de que nós vivemos nessa nova realidade inaugurada por Jesus. A realidade do reino de Deus. E nessa realidade do reino de Deus, nós vivemos também o poder sobrenatural de Deus. Nessa realidade do reino de Deus, nós vivemos também a autoridade de Deus sendo manifesta. Demônios, a gente cantou isso aqui, não foi isso? Demônios fugirão no poder do Senhor Jesus, ao ouvir que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis. No poder de Deus, coisas extraordinárias acontecem, porque a gente vive numa era chamada de Reino de Deus hoje, que foi inaugurada em Jesus Cristo. Os discípulos não estavam entendendo isso. Os discípulos achavam que Reino de Deus era um negócio político, era um negócio terreno. Então Jesus vai chegar, ele vai ser um revolucionário, a gente vai pegar as nossas armas e nós vamos lutar contra o poder político de Roma e vamos ser libertos, vamos declarar aqui a nossa independência. Eles achavam que era isso. Não, eles não estavam entendendo. Para eles, o reino de Deus era algo então terreno e não celestial. Para eles, o reino de Deus era algo regional, que ia acontecer ali com eles, só com eles. Não, eles não entendiam que o reino de Deus é algo internacional. Para eles, o reino de Deus era algo estático, em vez de ser algo gradual ou de ser algo dinâmico. E eles não estavam entendendo. Então Jesus responde a pergunta deles. Jesus diz assim para eles: não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai fixou para si mesmo. Essa é a pergunta que Jesus dá para eles. Vocês não estão entendendo o que eu estou tentando dizer para vocês. Aí Jesus, no versículo 8, pode passar, no versículo 8, então, Jesus, ainda respondendo aos discípulos, ele diz assim, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Pode passar, Mateus? Existem na Bíblia algumas palavras que elas podem ser traduzidas por poder. Essas são algumas palavras que a Bíblia, o Novo Testamento especificamente, ele traz para a gente, que podem ser traduzidas por poder. Todas essas palavras, exúcia, ela traz a ideia de autoridade, é poder no sentido de autoridade, é no contexto político, é quando vai se referir a algum governante. Então a Bíblia usa esse primeiro termo. Tronos, que já dá para a gente ter uma própria ideia, né, do que quer dizer a palavra. A palavra tronos, ela traz essa mesma ideia de autoridade, de força, também nesse contexto político. Bia, né, da onde vem energia, né?
traz essa ideia para a gente de uma força que conduz, a força coercitiva. A palavra ischis ou kratos traz essa ideia de força física, assim como a outra, keras, força física, a ideia de força. Mas não foi nenhuma dessas palavras que Lucas ele usou quando escreveu o texto de Atos. Não é nenhuma dessas palavras. Não é poder político, não é força coercitiva, não é força humana, força física, não é simplesmente força, não é nenhuma dessas palavras. Próximo slide vai mostrar para a gente que a palavra que aparece lá em Atos 1:8 é dunamis. Dunamis. Mas vocês receberão dunamis. Lucas escreveu isso. O Espírito Santo inspirou Lucas a escrever isso. Vocês receberão dunamis. E se dunamis não tem o sentido de força física, de força política, de simplesmente força ou de força coercitiva, o que é dunamis? Dunamis tem o sentido de habilidade. Poder que vai vir sobre vocês vos dará habilidade. Dunamis significa o poder explosivo do Espírito. Porque palavras que a gente tem hoje, como dinamite ou dínamo, palavras que a gente tem hoje, que fazem parte do nosso vocabulário, derivam de dunamis. Vem lá do grego, de dunamis. E a ideia é justamente essa, a ideia é de uma explosão. É algo que nada consegue conter, nada consegue segurar. Ninguém se coloca diante de uma dinamite sem nenhuma proteção para tentar desarmá-la. Porque sabe que o poder, o impacto causado por esse artifício é enorme. Dunamis significa o poder explosivo do Espírito Santo, com essa conotação mesmo de dinamite, essa conotação mesmo de dinâmica. Dunamis traz essa ideia de uma força herdada que reside em alguém pela virtude da sua natureza. Um poder que nós recebemos e que passa a residir dentro de nós. Essa é a ideia. Dunamis, portanto, revela, meus irmãos, o poder de Deus em plena ação na vida do cristão. Dunamis demonstra a virtude do Espírito Santo em plena atividade na vida do cristão. Eu quero que você tente ler esse texto dessa forma. Eu quero que você tente ler Atos 1:8, sabendo disso. Atos 1:8 não é simplesmente qualquer força, qualquer poder que foi recebida pelos cristãos. Atos 1:8 nos fala de um poder extraordinário dado por Deus para cada cristão, meus irmãos. Atos 1:8 fala de um poder ainda não conhecido. É uma experiência que os cristãos, os próprios discípulos ainda não tiveram. Não tiveram. Não é a autoridade, a força. Não é a força do sobrenome. Não é a força do grupo. Nós somos discípulos. Não é a força da escola. Nós fizemos teologia com Jesus. Não é. Essa capacidade que seria dada aos discípulos era algo que eles nunca tinham vivido ainda, que eles nunca tinham experimentado, era algo extraordinário, era algo assim, sem precedentes, meus irmãos. Dunamis é isso. Vocês receberão dunamis, é o que está dizendo o texto bíblico para a gente. Vocês receberão esse poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí então é que vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Passa a próxima tela. Isso
é tão verdade para aquele grupo de cristãos, a partir da descida do Espírito, do derramamento do Espírito, que os textos bíblicos, quando se referem à atividade da igreja, eles começam a descrever a igreja dessa mesma forma. Atos capítulo 4, versículo 33. Se você lembrar desse texto, os apóstolos tinham sido presos porque estavam pregando sobre Jesus, falando de Jesus. O paralítico tinha sido curado, no capítulo 3, na porta do templo chamado Formosa. O paralítico foi curado. Eles ouviram as palavras de Pedro e João: não temos ouro nem prata, mas o que nós temos te damos, levanta e anda. E aquele homem se levantou e começou a andar. E logo esse homem começou a espalhar essa notícia de que tinha sido curado. E os discípulos foram perseguidos por conta disso. E logo eles foram presos, estão diante do Sinédrio. O Sinédrio ordena que eles parem de falar do nome de Jesus. Mas eles dizem assim: mas como podemos deixar de falar do que nós temos visto, do que nós temos ouvido? Então, o Sinédrio libera aqueles homens porque entende que é impossível contê-los. É impossível segurar o que está dentro deles. O Sinédrio, então, libera aqueles homens. Eles chegam, contam para a igreja o que está acontecendo. Fomos presos, fomos libertados. A Bíblia diz que a igreja faz uma reunião de oração. Atos capítulo 4, versículo 30, a igreja está orando. E aí, eles oram, me permita destacar isso aqui, eles oram para que Deus dê ousadia e intrepidez para eles falarem do Evangelho. Eles não oram assim: Senhor, não deixa mais acontecer isso com a gente. Senhor, não deixa mais a gente sofrer perseguição. Eles oram para que o Evangelho continue sendo anunciado com ousadia e com intrepidez. E aí o versículo 33 diz assim: olha, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Eles não davam testemunho de qualquer jeito, por si só, de qualquer maneira. Não era apenas uma fala bonita, não era apenas uma fala convincente, não era apenas bons argumentos. Eles testemunhavam de Jesus com poder, irmãos, com poder. Com grande poder, eles davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Se a gente for lá para o capítulo 6 de Atos, quando descreve Estevão, a descrição de Estevão é a mesma. Estevão cheio de graça e do quê? De poder. De poder. O Espírito Santo, lá em Atos 2, já foi derramado. O Espírito Santo alcançou toda a igreja. Só que esse poder não fica lá em Atos 2. Esse poder continua presente na vida dos discípulos, na vida da igreja, na vida de Estevão. E o texto diz que Estevão, ele dá testemunho de Jesus, cheio de graça, de poder. Ele também fazia milagres, ele fazia prodígios e grandes sinais. A referência a ele em Atos capítulo 10 é essa. A referência a Jesus em Atos capítulo 10. O apóstolo diz que Deus ungiu Jesus com Espírito Santo e com poder. Esse texto mostra para a gente que, desde o princípio, o Evangelho, ele foi disseminado pelo poder do Espírito Santo. Não havia outra forma. Não haviam técnicas, métodos humanos, experiência humana, habilidade humana, mas desde o princípio, o Evangelho, ele foi disseminado pelo poder do Espírito Santo. Seria hoje diferente? Seria nos nossos dias diferente? Se Jesus convive com os discípulos 3 anos, eles têm toda a experiência da convivência. E Jesus diz para eles: olha, vocês só podem fazer isso se for pelo poder de Deus. E eles obedecem Jesus. E eles oram. E Jesus derrama poder sobre eles. E eles começam a cumprir a missão no início da igreja. Seria agora diferente para nós? Seria hoje diferente para a igreja?
o Espírito Santo, através do seu poder, é o único responsável, irmãos, pelo crescimento da igreja. Não nós. Não a gente. E se esse Espírito, ele nos capacita com esse poder, que é uma bomba dentro de nós, que é uma dinamite dentro de nós, isso tem que mexer com a gente. Isso tem que gerar algo dentro de nós. Isso não pode fazer a gente entrar e sair da igreja dia após dia, semana após semana, como se nada estivesse acontecendo dentro das nossas vidas. Isso não pode fazer a gente viver uma carreira cristã de anos, anos e anos, sem que a gente perceba que há algo de sobrenatural acontecendo dentro de nós e no nosso meio, através do poder do Espírito. Do Espírito. Agora, quando nós nos acostumamos a viver sem essa capacitação plena do Espírito, então não pode haver sucesso, para usar um termo humano aqui, sucesso para a igreja. Então não pode haver crescimento para a igreja. Então não pode haver avivamento para a igreja. A não ser que a igreja entenda o que o texto diz para a gente. Passa para a gente a última tela, Mateus. A não ser que a igreja entenda o que Jesus está dizendo para a gente. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Lá em Atos 2, a gente vai falar sobre isso ao longo do mês. Lá em Atos 2, o poder ele é derramado sobre a igreja. A igreja que está orando há alguns dias, o poder é derramado sobre a igreja. O Espírito Santo se manifesta naquela ocasião com línguas estranhas como que de fogo. E a partir daquele dia, então, a data de nascimento da igreja, né? A partir daquele dia, então, a igreja ela segue triunfante, irmãos. A igreja ela segue poderosa. A partir daquele dia, a igreja ela segue caminhando no poder do Espírito Santo de Deus. A partir daquele dia, a igreja segue capacitada por Deus. E essa igreja que entende que quando a gente recebe o Senhor Jesus, nós ganhamos a habitação do Espírito dentro de nós e o Espírito passa a habitar dentro de nós. Essa igreja também entende que esse Espírito que mora dentro de todos os cristãos, indistintamente, se a gente recebeu Jesus, todos temos essa habitação. Mas essa igreja também entende que esse Espírito, ele traz para a gente uma capacitação que nós, promessistas, reconhecemos como sendo um revestimento de poder. Deus nos reveste de poder para que a missão ela seja efetuada. Deus nos reveste de poder para que a nossa vida ela seja uma vida mais vibrante, ela seja uma vida mais alegre, ela seja uma vida mais firme na presença de Deus. Agora, sem o poder de Deus, a gente não consegue viver, irmãos. Sem o poder do Espírito Santo, sem essa atuação do Espírito dentro de nós, diretamente agindo em nós e nos capacitando. Não é em vão que o apóstolo diz assim para a gente, que nós precisamos nos encher. Não é assim que diz a Bíblia? Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. A palavra não diz assim, olha, no dia que você aceitou Jesus Cristo, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você, ok, você não precisa de mais nada. Além disso, a Bíblia continua nos incentivando a nos enchermos do Espírito, a nos enchermos do poder de Deus. E nessa tradução lá, do enchimento do Espírito, a ideia é de algo dinâmico, não é algo que para. Não é um copo que você enche e aí, quando você percebe que está cheio, você cessa o enchimento. Não.
A ideia da Bíblia é de um enchimento constante, é de um enchimento permanente. Eu me encho hoje do Espírito nesse culto aqui, pela graça de Deus, mas daqui a pouco eu preciso mais do Espírito Santo de Deus. Amanhã, domingo, eu preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus. Segunda-feira, na minha semana, eu preciso viver cheio do Espírito Santo de Deus. Sábado eu volto para me encher um pouco mais do Espírito Santo de Deus. E assim a gente segue a nossa vida, irmãos. Nos enchendo mais e mais do Espírito Santo de Deus. A gente chama isso de revestimento de poder. Eu queria que você tentasse fazer esse exercício e lembrar das ocasiões que você sentiu e que você percebeu que o Espírito Santo estava te revestindo de poder. Consegue fazer esse exercício? Faz muito tempo isso? Você consegue fazer esse exercício e pensar, puxa vida, naquele culto, ou naquele dia, ou naquele lugar, lá na minha casa, lá no carro, lá no ônibus, naquela oração, naquele pôr do sol, naquela vigília, eu senti algo extraordinário dentro de mim, como eu nunca havia sentido antes. A Bíblia chama isso de dunamis, poder do Espírito. A Bíblia chama isso de dinamite, é a explosão que o Espírito Santo ele faz dentro de nós. Só que isso não é uma experiência única. Isso não é uma experiência que ficou lá no passado. Isso não é uma experiência que a gente viveu um dia. Lá, o dia que você, por exemplo, recebeu o batismo no Espírito Santo, você sentiu isso na sua vida, mas essa experiência não é para aquele dia. Essa experiência é para todos os dias da sua vida, todos os dias. Viver com esse poder dentro de você, viver com essa capacitação dentro de você, dentro da sua vida. Porque viver uma vida onde o poder de Deus ele nos reveste constantemente, isso muda tudo. Isso muda a nossa personalidade, isso afeta a nossa personalidade, isso afeta as nossas vontades, afeta os nossos desejos, isso afeta a nossa disposição. Viver cheio do Espírito, irmãos, viver capacitado pelo Espírito, faz com que toda a nossa vida seja integralmente impactada por Deus. Ah, você precisa desse poder na sua vida. Você precisa dessa capacitação na sua vida. Porque se você tiver essa capacitação na sua vida vai ser diferente. Se você tiver essa capacitação na sua vida vai ser uma vida abençoada por Deus. O dunamis do Espírito, o poder do Espírito, ele nos desperta, irmãos. Ele desperta as nossas vidas. O dunamis do Espírito, ele nos convoca. Ele faz eu lembrar quem eu sou. Ele faz eu pensar qual é a minha missão. O dunamis do Espírito, ele me desafia. Ele me tira da minha zona de conforto. Ele me faz sair da mesmice dos meus dias, e Ele faz com que os meus dias sejam diferentes, sejam dias poderosos em Deus. O dunamis do Espírito, ele me impulsiona, ele me joga para frente, ele me faz fazer o que sozinho eu não sou capaz de fazer. Poder de Deus. Eu contei uma experiência outro dia aqui no Pôr do Sol. Quando eu tinha mais ou menos 13 anos, eu fui batizado no Espírito Santo num intercâmbio feito pelos irmãos lá de Curitiba, com a igreja lá de Sumaré. Eles vieram, eles passaram alguns dias com a gente em oração. E era incrível. Eles oravam, a gente orava junto. O culto era uma grande bênção. E as pessoas iam sendo batizadas no Espírito Santo. As crianças iam sendo batizadas no Espírito Santo. Os adolescentes iam sendo batizados no Espírito Santo. Num dia eu fui nesse culto, foi numa sexta-feira à noite. E nessa sexta-feira à noite eu recebi o batismo no Espírito Santo. 13 anos. O tempo passou. Eu fui para o seminário. Com 18 anos, 17 para 18 anos, eu estava no seminário.
eu vim participar, num dos intervalos do curso, eu vim participar de um culto jovem na igreja de Santa Bárbara do Oeste, no pôr do sol, um culto de sábado à noite, do Ministério Jovem. E naquele dia eu fiz uma oração ao Senhor. E eu disse assim, Senhor, eu sou um missionário, eu sou um seminarista. Senhor, eu não posso ser um seminarista, eu não posso ser um missionário sozinho. Eu não posso ser um seminarista ou um missionário sem o teu poder, sem a capacitação do Senhor. E eu fiz essa oração ao Senhor. E eu disse, Senhor, nessa noite, Senhor, me reveste com o teu poder, para que de fato eu possa ser um pastor. E naquela noite, irmãos, eu recebi uma capacitação tão grande de poder na minha vida, que eu tenho certeza que aquela oração e aquela experiência transformaram a minha vida e o meu ministério. Eu era uma pessoa tímida, eu era uma pessoa que não tinha coragem de falar, eu era uma pessoa que tinha medo de pegar o microfone na mão, e eu precisava ser um pastor, eu precisava pregar, eu precisava evangelizar as pessoas, e eu sabia que sem esse poder do Espírito Santo eu não conseguiria. Então naquele dia, eu já havia sido batizado lá com 13 anos, mas naquele dia Deus me deu uma capacitação tão grande do Espírito, irmãos, que eu entendo que daquele dia em diante eu nunca mais fui o mesmo. E eu recebi de Deus coragem, sabe? Coragem para pegar o microfone na mão e pregar. Coragem para poder evangelizar as pessoas e falar de Jesus para as pessoas. Coragem para entrar numa casa e passar um curso bíblico dentro de uma casa. Coragem para expulsar demônios. Coragem para orar por alguém e pedir que Deus cure essas pessoas. Essa coragem, ela não existe em nós mesmos. Essa coragem, ela não existe por nós mesmos. Essa coragem só é possível pelo poder do Espírito Santo de Deus. Somente pelo poder do Espírito a gente pode se encher e sair para cumprir a missão, pelo poder do Espírito. Mas isso começa aqui, irmãos. Isso começa aqui dentro. Isso começa aqui com a gente. Isso começa aqui no culto. Isso começa com as nossas vidas. Não há vazão sem enchimento. Ou a gente se enche do poder de Deus, ou a gente pede para Deus nos encher e derramar do seu poder sobre as nossas vidas, ou nós nunca conseguiremos sair, ou nós nunca conseguiremos fazer a missão. A gente precisa orar, você precisa orar, você precisa buscar Deus. Você precisa pedir para Deus uma oração assim parecida. Falar, Senhor, me dá do seu poder. Qual foi a última oração que você fez dessa forma a Deus? E você falou, Senhor, eu preciso de poder. Poder. Não, eu não quero a bênção para a minha casa, eu não quero a bênção para agora, para o meu casamento, para o meu emprego, não é a cura. Senhor, eu preciso de poder. Poder. Porque se a gente tem esse poder dentro de nós, irmãos, o poder de Deus, ele é transformador. O poder de Deus, ele é renovador. O poder de Deus, ele traz alegria para a gente. E vivendo no poder de Deus, todas as demais coisas são capazes de ser vividas. Todas as demais coisas. Então você precisa de uma coisa. Você precisa de poder de Deus na sua vida. Você precisa receber poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E aí, quando a gente recebeu o poder do Espírito Santo, quando a gente recebeu o poder de Deus, a gente vai passar a compreender as coisas diferentes. Eu posso falar aqui da maneira mais bonita e agradável para todo mundo que está aqui. Falar de Jesus, falar do Evangelho, falar das belezas do Reino de Deus. Se o Espírito Santo não fazer você ser convencido com poder, vira só uma palestra que a gente ouve em qualquer outro lugar. Agora, eu posso trazer aqui a fala mais simples possível. Eu posso não usar nenhum recurso. Eu posso estar sem microfone. A gente pode estar sem estrutura. Se o Espírito Santo, irmãos, ele entrar nisso com poder, tudo é diferente.
Se o Espírito Santo entrar nisso com poder, tudo muda. Você acha que você foi convencido porque alguém falou alguma coisa bonita para você? Porque o pastor foi sábio? Você se converteu ao Senhor Jesus Cristo no seu coração, porque o Espírito Santo de Deus agiu dentro de você com poder, e aí você foi convencido. Não foi de outro jeito, não foi de outra forma, foi pelo poder de Deus. Agora, a gente precisa orar. A gente estudou outro dia na lição bíblica que enquanto eles esperavam, eles estavam orando. A gente precisa orar. A gente precisa orar e a gente aprende a orar orando, né? Então não tem outro jeito de buscar o poder do Espírito Santo se não for através da oração. Os homens do passado, eles fizeram coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Irmãos, eles não tinham Bíblia na mão. Eles não tinham nem Bíblia, gente. Nem Bíblia. E eles fizeram coisas extraordinárias. Sem Bíblia na mão. Leia Hebreus 11. Coisas extraordinárias. Pelo poder de Deus. O texto diz assim que eles tiravam força da fraqueza. O texto diz assim que eles eram homens dos quais o mundo não era digno. Gente que não tinha nem Bíblia. Você tem Bíblia hoje na mão. Mas se você não lê a Bíblia, não tem poder de Deus. Se você não orar, não tem poder de Deus. Às vezes a gente não consegue bater o joelho no chão e orar 30 segundos. Não tem poder de Deus. Não tem dunamis. Só há dunamis para quem busca. Jesus disse assim, olha, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, lhe vai ser aberto. Porque se vocês são maus e sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais Deus dará a quem, irmãos? O Espírito Santo a quem lhe pedir. Só há de fato poder de Deus, se há busca pelo poder de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Sabe qual que é a palavra aqui para testemunhas? É marturel, mártir. Mártir. É aquele que é capaz de morrer. A gente estudou aqui na lição bíblica sobre gente que foi capaz de morrer. Mas eles não morreram porque eram melhores do que os outros. Eles morreram porque estavam cheios do Espírito. Se a gente não consegue ler a Bíblia, a gente vai morrer por Jesus? Responda. Se a gente não consegue orar 2 minutos, a gente vai morrer por Jesus? Ah, não vamos. É por isso que você que está ouvindo essa mensagem agora, qualquer pessoa que essa mensagem chegar, aonde ela chegar, precisa, é uma necessidade da Bíblia, você precisa ser cheio do Espírito e receber o poder de Deus na sua vida. Porque o dia que isso acontecer, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E aí sim você vai ter condição de morrer por Cristo. Morrer por Cristo. E ser testemunha dele. Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Chegou aqui, não chegou, irmãos? Chegou nos confins da terra, não chegou? Aqui a gente, ó. Confins da terra. A gente não está lá na cidade, nem no estado, nem no país. A gente está nos confins da terra. Chegou aqui para a gente. O poder de Deus chegou aqui para a gente. O Evangelho, que é poder de Deus, também chegou aqui para nós. E esse Evangelho, que é poder de Deus, que vive dentro de nós, esse poder, ele pode ainda hoje ser vivido, ser buscado pelas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus.
Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva a Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva a Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil, você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar a solidariedade para tantas pessoas.